Apocalipse capítulo 5, verso de número 1. Está escrito: Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. E vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. E eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e nem de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: Não chore, eis que o leão da tribo de Judá e a raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Diga comigo: ele venceu, ele é digno, ele é mais forte que o anjo e ele tem poder de abrir o livro e de revelar coisas para a gente hoje aqui. Amém? Louvado seja o nome do Nazareno. O texto que acabamos de ler se encontra no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele leva esse nome, que inclusive é um nome do seu gênero literário. O nome de Apocalipse é uma maneira de se contar e de se arrumar um texto. Toda vez que alguém fala sobre o fim dos tempos, antecipando eventos que ainda ocorrerão, a esse tipo de arrumação textual, a esse tipo de silhueta verbal, nós chamamos de Apocalipse. Ou seja, o gênero apocalíptico é todo o texto que conta sobre o fim. É todo o texto que narra o momento do final da história e da raça humana. Então, quando nós falamos de gênero apocalíptico, nós temos mais do que só o livro do Apocalipse. Nós temos Ezequiel, capítulo 38, capítulo 39, falando de uma guerra que ocorrerá depois de muitos dias, isto é, Gog e Magog. Nós temos Mateus capítulo 24 e capítulo 25, que também são de gênero apocalíptico, falando sobre o fim dos tempos. Nós temos Daniel capítulo 9, falando das 70 semanas. Nós temos o gênero apocalíptico espalhado em toda a Bíblia, de maneira muito profunda e detalhada. Mas quando falamos desse livro chamado Apocalipse, é porque ele por si só tem um conjunto de profecias numerosas que narram sobre o fim, quase que do início até o final do livro. Nós estamos falando de 22 capítulos, 404 versículos e 12.000 palavras, onde quase todas elas falam especificamente do fim dos tempos. E nesse momento, nós estamos aqui diante do capítulo 5. Capítulo esse que faz uma virada. Ele está no meio de 2 momentos. No primeiro momento, que é o capítulo 1, nós temos Cristo se apresentando de 14 formas diferentes. E essas 14 formas virão em pares de 7, para que ele se apresente a cada uma das 7 igrejas. Ou seja, para a igreja de Éfeso, ele tinha 2 formas de se apresentar. Para a igreja de Esmirna, a mesma coisa. De Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Ele chega para uma e diz que é a espada afiada que sai da boca. Ele chega para outra e diz que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Para outra ele diz que é aquele que tem olhos como chama de fogo e o rosto como sol. E para outro ele é aquele que tem os pés de latão reluzente e a justiça. Para outra igreja, ele é aquele que venceu a morte, ressuscitou e que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos. E na proporção que ele vai se apresentando, ele primeiro se apresenta para João e depois ele pega essa apresentação do capítulo 1 e fragmenta em apresentações que virão no capítulo 2 e 3. O capítulo 2 e 3 ele fala diretamente para as 7 igrejas e segue um padrão muito específico aqui. Ele chega e diz, primeiro, para quem está endereçada a carta, ele diz que é para o anjo da igreja. Depois de falar com quem ele quer se comunicar, ele agora diz, eu conheço as suas obras. Depois que ele diz que conhece as obras, ele condena ou aprova essa obra.
Se ele condena, ele tem uma advertência e depois da advertência, uma promessa. Mas se ele aprova, ele apenas tem um elogio e uma advertência leve para que permaneça firme e não saia do estado que se encontra. E depois desse padrão, depois que Cristo, através de João, trata de todas as igrejas aqui na terra, naquele momento, ele agora fala: João, sobe aqui e eu te mostrarei daqui de cima as coisas que vão acontecer por lá. Essa parte é muito profunda, meus irmãos. Essa parte é muito tremenda, porque parece que depois que Cristo trata da igreja na terra, ele leva João, que é o último discípulo vivo, é o último representante de Jesus ali da escola apostólica. Ele fala: sobe aqui que eu te mostrarei de cima o que vai acontecer lá embaixo. E quando João chega, ele é arrebatado em espírito, chega no céu, Deus começa a mostrar para ele a visão que está no capítulo 5. E essa visão, por sua vez, eu fui pedindo a minha esposa para ler para mim outro dia. Eu falei: amor, eu preciso que você leia Apocalipse 5 pelo menos 3 vezes para mim. Como? Aí eu falei: a primeira vez você vai ler rápido, só para eu poder lembrar, para aquecer o cérebro. Quem estuda aqui para concurso, quem é estudante de hobby ou de esporte, sabe que quando uma pessoa lê alguma coisa rápido, seu cérebro tem que correr atrás para poder pegar aquele raciocínio. Eu uso isso com os meus alunos para aquecer o cérebro deles. Na segunda vez, seu cérebro já está aquecido e aí você começa a prestar atenção em detalhes. Ou seja, na primeira vez eu quis pegar o todo, na segunda vez eu quis pegar o detalhe, e na terceira vez eu falei para ela: calma, pausa, clica aí, verifica no grego para mim, diz o que está escrito, e Deus foi dando uma mensagem ali. E na proporção que Deus foi dando essa mensagem, eu percebi que o capítulo 5, ele é dividido em 4 cenas. Quantas cenas? 4. A primeira cena, nós temos João, que não é dito no capítulo 5 onde ele está, mas no 4 diz que ele foi até o céu. Então João está no céu, e assim que ele chega no céu, ele vê alguém no trono. Esse pronome indefinido, alguém, do grego tis, significa que ele não descreve e não consegue ver muito claramente quem é que está no trono. Mas esse que está no trono segura o livro. E o foco da narrativa não vai para quem está no trono, que eu suponho ser o Pai. O foco vai para o livro. O livro é o motivo do louvor do anjo que João ficou impressionado. Tanto ficou impressionado que usou o adjetivo para qualificar o anjo, quando disse: e eis aqui um anjo forte. Vira para o seu irmão do lado e diz: você está igual anjo? Está malhando? Se até no céu tem anjo forte, fala para ele: por que você não foi para a academia ainda? Os marombeiros agora: oh glória! João fala que o anjo é forte. E quando o anjo era forte, eu penso que não só na aparência, mas a voz do anjo. Porque na proporção que o anjo começa a cantar, ele vai cantando um louvor que traz pavor ao coração de João. O louvor do anjo faz João chorar. E João começa a ouvir o anjo cantando. O anjo está cantando sozinho. Não tem coral com ele agora. Mas o anjo forte canta: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Deus, que quando levou João para o céu, estava segurando o livro, não permitiu João ver a face dele. A face de Deus não foi vista por João, mas ele estava no trono. João, talvez preocupado com aquilo, e eu até brinco que talvez João quisesse pregar para o anjo e dizer: rapaz, o Jesus que eu prego lá na terra é digno de pegar esse livro aí, abrir ele e desatar os selos. Mas João está no céu e ele não viu Jesus ainda. Ele já viu o anjo forte, ele já viu o livro, e por ele não ver Jesus, ele chora. E sabe o que me intriga? Porque de joelho dobrado eu falei: Deus, por que João está chorando por um hino? Será que ele entendeu, opção 1, será que João entendeu o hino como afronta? Quando o hino pergunta quem é digno de abrir o livro, João talvez pensasse: será que no céu eles não sabem o que eu sei? Que Cristo é digno de todas as coisas? Ou será que João de alguma forma estava duvidoso? Será que João também pensou que se o anjo, que era muito forte,
estava cantando aquilo, se quem estava no trono estava também participando daquilo e não interrompeu o louvor do anjo, será que João estava com dúvida no seu coração? E aí Deus falou comigo uma coisa profunda que eu quero entregar para você nessa noite. Às vezes você chega no céu, mas a sua ansiedade faz você prestar atenção em tudo que você não deve. Porque se João já tinha visto Jesus no capítulo 1, e agora no capítulo 5, João chegou no céu, viu todo mundo e não viu Jesus. Sabe o que me impressiona? É que Jesus, quando aparece na cena 2, ele aparece com 7 chifres e 7 olhos. Como João viu o anjo e não viu Jesus com essa aparência? Mas sabe por que isso? Porque quem está vivendo debaixo de ansiedade, Jesus pode estar assombroso do seu lado, mas você não vê. Quem está vivendo debaixo de agonia, pode estar no céu, mas acaba não percebendo as coisas boas que tem lá. E mesmo no céu, mesmo num culto como esse, você consegue estar aí aflito com o boleto que você tem que pagar. Você consegue estar aí preocupado com o teu casamento, enquanto Jesus está passando perto de você para mostrar: eu sou digno de fazer todas as coisas. Não chora por causa do livro, me adora. E aí eu analiso, porque o texto ele é bem claro. Ele mostra para a gente que João está chorando. Se você já estudou um pouquinho a biografia de João, já estudou um pouquinho o contexto do Apocalipse, você sabe que João teve a visão em Patmos, mas ele redigiu a carta em Éfeso. Quando ele foi solto por Cosé e Nerva e voltou para a cidade de Éfeso, foi lá que ele registrou. E quando João está fazendo o registro, ele também escreve 1ª, 2ª e 3ª João. Senhores, nós estamos falando do ano 95 depois de Cristo. Jesus morreu no ano 31. Faz as contas, 95 menos 31. 64. Você sabe o que são 64 anos sem João ver Jesus? Você sabe que João, quando ficava aflito por um problema no ministério, ele antes ia falar com Paulo, mas agora Paulo morreu. Ele antes ia na casa de Pedro: Pedro, estou passando por luta, meu irmão, vamos falar como é que foi nossa juventude na presença de Deus? Eu era o mais novo, você era o mais velho. Só que agora João não tem como ir à casa de Pedro, porque Pedro morreu. Ele poderia ir na casa de Mateus e falar: conta para mim, Mateus, das missões lá na Índia, como é que foi? Ou na casa de Tomé e falar: Tomé, eu sei que você foi pregar para a Etiópia, você deu uma vacilada lá que você não creu, mas depois você ficou bom, ficou crente, você creu, foi lá para a Etiópia, ganhou o rei dessa, mas Tomé estava morto. Se João teve um filho no ano que Jesus morreu, significa dizer que uma geração naquele tempo durava em média 20 anos. Ou seja, se João está 64 anos sem ver Jesus, 3 gerações já vieram dele. O filho de João foi para a escola, o neto de João foi para a escola, o bisneto de João foi para a escola, e lá eles aprenderam de um professor que nunca viu Jesus de Nazaré, dizendo: ei, tudo bem, meu nome é Cleto e eu sou professor de gnosticismo e eu vou dar aula aqui para vocês hoje. Como assim? Eu vou dizer a vocês hoje a base do gnosticismo. Anota aí, base de número 1. Todo corpo é mau. Isso significa, gente, que aquele tal de Jesus, pregado por aquele doidinho do João, aquele velhinho, ele não veio em corpo de carne. Ele não teve um corpo assim como o nosso. Ele não era bom? Era. Se ele era bom, ele não era de carne. E aí, o neto de João vem com a mente turbada e falou: vovô, estão falando coisa diferente desse Jesus aí que você prega. É por isso que no capítulo 4 de 1 João ele fala: aquele que nega que Jesus veio em carne já tem o espírito do anticristo. João está passando aflição. O Jesus que João prega, ele está sendo bombardeado na escola dos seus filhos, dos seus netos. Já passou por isso? Já passou por um momento que seu filho te fez uma pergunta, que foi perturbado por um professor, por um vídeo, por um ateu enviado dos infernos, que muitas vezes fala de ciência, não é cientista nem daqui nem de lugar nenhum,
e perturba a igreja, e lança heresia no meio da igreja, e quer tirar a santidade da juventude, quer tirar a fé e a estabilidade dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e fica perturbando a igreja, e fica ali, e o pastor às vezes fala, meu Deus do céu, eu tenho que me dividir entre estudar e atender no gabinete, aí bota um seminário para ajudar, e mesmo assim o diabo parece estar ganhando força, porque as pessoas não querem vir. Jesus está falando com você aqui. E aí, João vai guardando aquele choro, pastor Celso. Aquele choro vai consumindo João, porque João não tem mais com quem falar. Não tem ninguém da idade dele, não tem ninguém que viveu o que ele viveu. E alguém falando, João, isso é experiência da adolescência, você está caduco, esquece isso. Roma pressionou Policarpo de Esmirna, que era discípulo de João, velhinho também, mas não viveu com Jesus, não conheceu Jesus. Mas ele aceitou Jesus na pregação de João e falou, Policarpo, deixa esse tal Jesus para lá, porque a gente não quer matar você, mas Roma mandou matar se você negar. E Policarpo falou, como que eu vou negar ele? Ele nunca fez mal para mim, ele salvou a minha vida, eu tenho alegria por causa dele. E falaram, então nós vamos ter que te matar. Policarpo falou, então mata. Mata, porque Paulo disse que é melhor estar com ele lá do que estar aqui. E se eu estiver aqui é para edificar vocês. Agora você está entendendo como é que a depressão foi se desenhando, e João chega no céu com o peito carregado. Mas a Bíblia diz que no céu ele enxugará dos nossos olhos. E aí sabe o que é que Jesus faz? Ele pega e antes de se apresentar para João, ele falou, João, você só vai escrever que eu enxugo dos seus olhos todas as lágrimas lá no capítulo 21, verso 4. Mas no capítulo 5, deixa eu te mostrar o que acontece com quem chega ansioso aqui no céu. Deixa eu te mostrar o que acontece com quem chega chorando aqui no céu. E o ancião chega para ele. Eu preciso de 2 pessoas aqui, rapidinho. 2 pessoas aqui, só para poder ilustrar. Rapidinho, isso. Vem, meu querido, vem outro. Por favor. Isso. Olha que cena linda. Ajoelha aqui, meu jovem, por favor. Isso. Você vai ser o ancião, tá? Não, pode ficar em pé, fica em pé. Aí, você está aqui atrás. João está chorando, chora, João. João está chorando. Eu vou ser o anjo forte, claro, né? Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos. E João está aflito. Jesus está ali, ó. 7 olhos, 7 chifres. Ainda vai se apresentar. Eu só estou na cena 1. Mas antes de Jesus se apresentar, o ancião olha para lá, olha para lá, ancião. Ele vê Jesus chegando e ele sabe que quando Jesus chega, não tem que ter lágrima. O que o anjo faz? O que o ancião faz? Toca em João. João olha para ele e ele diz assim para João: não chores, porque é aquele que foi morto e reviveu, o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi. Ele é digno de abrir o livro, de desatar os selos. Glória a Jesus de Nazaré. O ancião pega na mão de João, levanta João, e agora, com as lágrimas enxugadas, agora que João está revestido da graça de Deus, quando ele fala, é apresentado a ele quem é digno, João começa a perceber que no céu não tem só a ansiedade dele, que não tem só um anjo forte, que não tem só um homem misterioso no trono com um livro. Ele olha para trás e ele vê que além desse ancião tem mais 23. E agora o ancião solta João e ele começa a pegar a harpa. Ele pega a harpa dele, pega a taça e ele basicamente faz assim. O texto não diz, mas eu imagino que ele fez assim: ei, se apronta, porque você parou de chorar por um motivo. Por quê? Porque agora você vai ter que adorar Ele. Você pode, por gentileza, podem voltar, muito obrigado. Você pode ter chegado no céu chorando, mas a segunda cena da sua vida é você adorando a Jesus. E aí vem comigo, porque quando ele observa, vem a cena 2. A cena 2 que ele já está consolado. Ele fala: e vi 24 anciãos. Irmão, quando a ansiedade sai, você não vê mais a sua dor,
você começa a ver quem está adorando. Você começa a não olhar mais para a sua luta. Você vê que enquanto você está sofrendo, tem gente pegando harpa e entregando o melhor para Deus. Tem gente pegando taça e entregando o melhor para Deus. Os anciãos se aprontam. O anjo forte está aqui, ó. Eu imagino um anjo forte querendo interromper a música para poder falar para João: João, era só a primeira parte da música. Eu não sou músico, eu não sei como é que chama a primeira parte. Eu sei que é solo, sei. Aí depois tem um refrão, estrofe. Na primeira estrofe, eles queriam preparar o povo. Por quê? Porque se ele chegasse dizendo que Jesus é digno, todo mundo ia falar assim: eu sei. É ou não é? Mas o que ele fez primeiro? Vamos confrontar? Vamos criar uma estrofe inicial para mostrar que não é o fato dele ser digno, é o fato de só ele ser digno. Não é o fato de que Jesus é o cara, todo mundo sabe, mas ele é o cara numa dimensão tão absurda que céus, terra, anjo forte, ancião, embaixo da terra e até o Pai prepara um momento para ele aparecer, pegar o livro, desatar e mostrar que ele venceu. Cena 2. Jesus chega. E aí quando Jesus chega com aquela aparência, o ancião que está consolando João fala: opa, até aqui me deu o Senhor, João. Deixa eu pegar minha harpa. Deixa eu pegar minha taça. O anjo forte que está aqui falou: rapaz, se Jesus pensando, se Jesus não chega, esse cara vai ficar chorando até amanhã. O pai que está com o livro na mão, sentado no trono, falando: filho, esse momento é todo seu. Vocês estão entendendo que o pai poderia ter aberto o livro, sim ou não? O pai também não é digno? Se até o pai sabe que mesmo podendo fazer, às vezes tem que dar oportunidade para os outros, por que a gente é tão arrogante de achar que só tem que ser a gente o tempo todo? Por que a gente é tão centralizador e acredita que Deus só vai descer se eu pregar, se eu cantar, se eu tocar? Por que às vezes a gente acredita que Deus só faz quando eu meto o pé, quando eu meto a mão, quando eu que faço? Irmãos, tem gente fazendo coisa imperfeita, mas dentro da vontade de Deus, melhor do que gente fazendo coisa perfeita fora da vontade dele. Você pode ter todo o talento do mundo, mas se o teu louvor não for em espírito e em verdade, vai ser só mais uma música. Você acha que não havia construtor na época de Noé? Havia. Você acha que não havia gente, mestre de obra na época de Neemias, para Deus pegar um copeiro, um provador de veneno, que nunca meteu a mão no tijolo, e falar para ele: é você que eu vou usar para reconstruir muros e praças em Jerusalém? Sabe por quê? Deus primeiro escolhe você pelo coração e depois ele te dá o talento. E você aí pensando que tem que ter todo o talento do mundo? Não, meu irmão. Na igreja que a gente aprende a ter talento. É no seminário, é na escola bíblica, é no culto de estudo, é com o ministério de louvor. Porque você tem que ter mais coração do que talento. Porque se você tiver só talento, você vai ser uma apresentação boa, mas não vai ter um culto. E aí sabe o que é profundo? Porque enquanto o anjo forte está cantando quem é digno, quem é digno, quem é digno, aparece algo interessantíssimo aqui. Olha o que o texto diz, eu acho que é no verso 9. Que os anciãos começaram a cantar um novo cântico. Tem alguém aqui que já foi testemunho de Jeová? Deixa a mão, deixa eu ver. Que vergonha, né? Olha que tem uns 3 aqui que bateram na minha casa domingo lá, que eu lembro, hein? Testemunho de Jeová adora esse versículo. E eles começaram a cantar um cântico novo. Essa expressão novo aqui, eu falei para Angel, minha esposa: amor, clique em novo. Ela tá pegando no grego também agora acabou para mim. Minha esposa é muito mais inteligente que eu. Aí ela foi, clicou, eu falei: tá escrito o que aí? Ela falou: kainós. Sabe o que é kainós em grego? Kainós não é só novo, é inédito.
Vou dar um exemplo para vocês. Se eu comprei um carro em novembro de 2025, no ano passado, ele é novo, sim ou não? Sim. Mas é inédito? E o carro que ainda vai lançar esse ano? Ele é mais do que novo, ele é O filme que lançou semana passada, ele é novo, mas é inédito. Sabe o que significa? Eles cantavam um cântico. Nunca no céu o cântico que saiu da boca dos 24 anciãos havia sido entoado. Você não entendeu? Tem cânticos que Deus vai colocar você para cantar, que é o fruto da sua alma derramada na presença dEle. Para mim não tem maior expressão de adoração em espírito e em verdade do que o cântico novo. O cântico novo aqui, senhores, significa que a presença de Jesus com um livro na mão, aqui ó, a presença de Jesus com um livro na mão, inspirou os 24 anciãos, como eles nunca haviam sido inspirados antes. E na proporção que Jesus desatava os selos, tac, uma nova letra, uma nova palavra enchia a alma deles. E eles começaram: Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, ó você aqui, ó, de toda língua, ó você aqui, ó, povo e nação. Sabe o que eles estão cantando? A vitória que Cristo fez na cruz, para você poder chegar lá no céu igual João e cantar esse hino no dia do arrebatamento. Oh, glória. Eu olho para o texto, e esse texto, nós sabemos bem, ele está em língua grega. Em língua grega seria Mekalei Edu, Enikesen Holeon, Hoekitu, Filesiuda, Hereriza David, Anoek Saitu Biblon, Taiepta Epsergidas Autu. No verso 9, que é a parte que eles vão cantar de verdade, que diz assim, que eles entoavam um novo cântico, e aí diz, Axios, santo, Eila Beim Biblon, é ele de trabalhar e pegar no livro, Caia Noxaitas, Esfragdas, de abrir, desatar, de escancarar os selos. Aí depois continua, Roti Efsages, Cai Erossagas, de pegar esse livro, porque ele morreu e pegou o seu sangue. Tu aimati, su, é que passa esfilás, caí glosses, e de todas as línguas, caí laú, e de todo o povo, e caí etnus, e de todas as nações. João ouviu esse cântico desse jeito, e na proporção que as palavras eram, enchiam o coração de João. Dos 24 anciãos, eles cantavam. E aí o anjo forte, que sumiu da cena, eu tenho para mim que ele era o regente do coral. Pelo menos a silhueta do texto apresenta ele no início, porque geralmente na literatura grega antiga, antes de se apresentar o coral, mostrava-se um maestro. Então quando João está escrevendo isso, ele está se baseando nos teatros gregos, nas apresentações gregas. Registra isso em grego. E aparece um anjo forte cantando a primeira estrofe. Depois vem os anciãos. Só que é interessante, o hino, se ele tivesse escrito, só teria uma estrofe. Por quê? Porque Jesus chegou, porque a Bíblia não diz que ele está entronizado no meio dos louvores. Você começa cantando o que dá, e depois que ele chega, você canta o que ele enche a sua alma para cantar. Eu quero dizer para você, levanta a sua mão em nome de Jesus. Você pode começar cantando um hino que você sabe.
Mas quando Jesus chegar, a vitória vai ser tão grande, a presença vai ser tão grande, que você não sabe se o que vai sair da tua boca é língua estranha, é português. Você não sabe se o que vai sair da sua boca é qualquer outra coisa. Mas eu sei que Ele vai inspirar a nossa alma, porque Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cadê você, meu irmão? João chorou por conhecimento, porque João chorou pelo livro. Mas tem um detalhe: o choro de João, para mim, ele traz enigmas e respostas. Primeiro enigma: João já tinha visto Jesus no capítulo 1. Por que João está choroso no capítulo 5? Olha para cá. Porque às vezes no capítulo 1 Jesus só apareceu para as 7 igrejas, Ele não apareceu para João. E eu sei que às vezes você vê Jesus aparecendo para um e para outro, mas não vê Ele aparecendo para você. Eu sei que às vezes a porta abre para um e para outro, a revelação vem para um e para outro. Eu ainda vou dizer mais para vocês que estão trabalhando na obra de Deus. A gente fica igual João. Tem revelação para todo mundo, tem oração para todo mundo, mas a nossa vez parece que demora para chegar. E a gente chega feliz, cheio de força, cheio de vigor, cheio de unção, e fala para a igreja de Éfeso fala: meu Deus, que revelação profunda. A igreja de Sardes, todas as igrejas ficam maravilhadas com o que Deus faz na sua vida. Tem gente maravilhada com o que Deus está fazendo na sua vida, lá naquela reunião que você faz, lá no teu trabalho, todo mundo fala que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus, mas Deus sabe que o teu corpo está carregando uma doença. Às vezes as suas mãos já foram usadas para curar pessoas, mas você já botou a mão em si mesmo e falou: cura! E Jesus falou: ainda não é o tempo. Porque todos os dons que Deus dá, com exceção do dom de línguas estranhas, eles não são banquetes. Não é para você sentar e se curar e profetizar sobre si mesmo, não. Quem tem os dons é para profetizar para o outro, para curar o outro. O único dom que você se edifica é o de língua estranha. E até isso o diabo quer tirar da igreja, quer tirar o nosso fogo, o nosso pentecostalismo, quer tirar nosso joelho, quer tirar a presença. Quer dizer para você que se você estudar muito, você ora pouco. Mentira do diabo. A teologia não esfria o crente, ela apaga o fogo falso. Jesus está aqui para tirar a cinza do teu altar, meu irmão. Jesus está aqui para poder pegar a pá e a eira e tirar o sacrifício antigo e dizer: eu sei que você já orou, aquele monte lá você subia no passado, mas eu quero saber de você hoje. Eu quero saber se você está orando hoje. Essa igreja é linda, é maravilhosa, mas eu quero saber da glória de Deus aqui nesse lugar. Meus irmãos, nosso coração precisa voltar a transbordar de Jesus. Porque a hora que Ele transbordar, vai haver um cântico novo. Eu olho para o texto. E sabe o que é interessante? Lembra que a Bíblia diz que Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas? A expressão todas em grego, pan, significa que nunca mais João voltaria a chorar. Eu lembro uma vez, uma professora minha de português, foi por causa disso que eu fiz letras depois. Ela virou e falou assim para mim. Eu falei: professora, quero evangelizar para a senhora. Eu fazendo ensino médio, né? Ela: é mesmo, Mateus? Eu falei: sim, é. Ela era debochada, perigosa. Falou: só depois que você achar o sujeito na frase. Escreveu uma frase ali. Cadê que eu acho o sujeito? Passei uma vergonha, mas eu também não sou fácil. Aí, se eu tivesse cabelo agora, ia ficar ruim para arrumar. Peguei e falei: não tem problema não, professora. Na próxima aula você vai me perguntar tudo sobre sujeito, eu vou saber tudo. E ela foi lá e escreveu 5 frases. Mateus, eu quero que você ache sujeito oculto, indeterminado, elíptico, oracional, simples e composto.
Eu falei, a senhora quer 2 exemplos de cada? E enchi o quadro. A soberba tomou posse do menino. Aí eu falei assim, posso pregar para a senhora agora? Ela, claro. Eu posso escolher um livro da Bíblia? Eu falei, pode. Ela falou, Apocalipse. Eu falei, meu Deus do céu. Satanás está usando essa mulher. Não era Satanás, não era. Era Deus me chamando para sair da ignorância, para sair do raso. E aí eu lembro que ela falou para mim, Mateus, isso para mim é um filme de terror. É sangue, é morte, é tudo ruim aqui. É demônio, é não sei o quê. Eu não entendo. Queria entender. Eu leio a Bíblia, tá? Só que eu queria entender o Apocalipse. Falei, não vai ser hoje que eu vou conseguir te explicar, mas eu vou estudar. Aí fui estudar escatologia, voltei. E aí depois de um tempo, eu encontrei ela e ela estava chorando. Eu falei para ela, professora, João também chorou no capítulo 5. Quando até ver Jesus, depois que ele viu Jesus, Jesus enxugou as lágrimas dos olhos dele. No capítulo 5. Repete comigo, Jesus enxugou as lágrimas de João. No capítulo 5. Sabe o que aconteceu depois? No capítulo 6, João viu o anticristo aparecer, o anticristo fazer guerra, o anticristo colocar fome, cavalo branco, cavalo vermelho e cavalo preto. O anticristo colocar a peste, cavalo amarelo. Ele viu os cavaleiros da China aparecerem. Ele viu o abrir dos 7 selos e não chorou. Ele viu o tocar das 7 trombetas e também não chorou. Ele viu o derramar das 7 taças e também não chorou. Porque mais terrível é você chorar na presença de Deus. E quem chora nos pés de Jesus não vai chorar diante das coisas terríveis da vida que vai ver. Não, você não entendeu. O Glória ficou preso aí que eu vi. Depois que Jesus enxugar suas lágrimas, não é que você vai ficar mais frio, você não vai ficar traumatizado, é que a alegria que Ele vai te dar, a paz que excede todo entendimento, vai fazer você escrever o 2º Salmo 46. Ainda que os montes se abalem e se transportem para o meio dos mares, todavia eu confiarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Você não vê Jó chorando diante da mulher dele, você não vê Jó chorando diante do inimigo dele. Por quê? Porque Deus vai te dar graça para passar por essa aprovação. Deus vai te dar graça para poder ver as coisas mais terríveis e fazer você entender que as coisas terríveis estão acontecendo na terra, mas você já está na presença dele, mas você já está no céu. Para encerrar, na metade, mas vou encerrar. Eu entendo o seguinte, que João, ele está aqui no texto, e Deus fala para ele, João, sobe para cá. João não assiste a grande tribulação dentro dela. Ele assiste no céu. Cadê os pré-tribulacionistas para dar um glória aí, hein? Alguém fala assim, mas a Bíblia diz que a gente vai passar pela grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, verso 10, está escrito, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da tribulação que há de vir sobre o mundo, para testar os moradores da terra. Mas cadê João? Está no céu. Mas a Bíblia diz que a gente vai passar pela grande tribulação? Eu acho que não. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10 está escrito, aguardamos o Senhor Jesus que nos livra do dia da ira. Louvado seja Deus. Mas eu estou aguardando a grande tribulação, a 70ª semana de Daniel, do capítulo 9, verso 27, está escrito lá, e ele virá e fará um pacto com muitos, e no meio da semana quebrará o pacto, a oblação e o culto, e gerará sofrimento. É verdade. Mas no verso 24 está escrito, Daniel, essas semanas estão determinadas sobre o teu povo, povo judeu, e a tua santa cidade, Jerusalém. Não tem nada a ver com você. Mas a grande tribulação vai vir e eu vou passar, meu irmão.
Vira para esse irmãozinho do teu lado aí. Vai, eu gosto de fazer isso não. Mas vai, faz aí, uma vezinha só. Fala assim para ele: não quero ver você tomando um cappuccino com o anticristo. Fala: eu vou estar do céu olhando. E não quero ver você quando o cavalo preto relinchar. Quando o cavaleiro amarelo relinchar. Levanta a mão quem vai para o céu aí. Levanta a mão, levanta a mão. Povo lindo e cheio de Deus. A vida aqui é de choro, mas tem data marcada para a depressão acabar. Põe-se sobre seus pés, por gentileza, vai. A vida aqui é de luta, mas tem data marcada para a toalhinha de Deus alcançar suas lágrimas, enxugar. Pastores, as lágrimas que descem nos gabinetes, as lágrimas que descem nos lugares onde as pessoas se encontram e depositam diante de nós, às vezes, a esperança de que a nossa oração vai mudar a vida delas. E às vezes a gente precisa que alguém ore para mudar a nossa situação, porque quem vê por fora não sabe como está por dentro. Mas sabe o que? Eu quero que hoje você entenda que mesmo sem você estar no céu, Deus vai colocar um ancião do teu lado para dizer para você: não chores. E quando você perguntar: mas eu tenho motivo para chorar, suponha que esse ancião vai ouvir que a tua vida está ruim. Suponha que esse ancião vai ouvir que a porta de emprego fechou. Suponha que esse ancião vai ouvir que as coisas estão dando errado. No final, o que ele vai cantar vai fazer você realmente parar de chorar. No final ele vai dizer: olha, apesar dos pesares, apesar da porta fechada, apesar da enfermidade, ele morreu, ressuscitou e ele é digno. Digno é! Põe a mão no teu coração, vai. Vamos adorar a Deus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva e ele virá. Eu vou, você vai. A sua não mais tristeza, nem mais temor, junto com os anjos. Quem vai? Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Com as mãos lá em cima. Entrega agora o teu melhor louvor pra Ele. Você tá no céu, bota essa ansiedade de lado. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera.
Ele virá buscar te olhar. Ele irá. Ele vem. Temor. Os anjos cantar eu vou. É o cordeiro que se entregou. Ele vem. Põe a mão no teu coração, Pai. Jesus, a tua palavra foi pregada aqui, meu Pai. Eu sei que tem lágrimas contidas em olhos aqui. Eu sei que tem pessoas para voltar para o Senhor nessa noite. Eu sei, meu Pai querido, que o Senhor quer se comunicar com as nossas almas cansadas, aflitas, e dizer para nós, meu Pai, que nesse mundo nós teremos aflição, mas que devemos ter bom ânimo, porque se o Senhor venceu, nós também vamos vencer. Pai, em nome de Jesus, fortalece o coração de cada crente aqui, fortalece, meu Pai, cada família aqui, cada ministério. Meu Pai, deixa a tua bênção nesse lugar. Em nome de Jesus, recebam a cura. Em nome de Jesus, a libertação. Em nome de Jesus, a força para ficar de pé. Em nome de Jesus, a graça para não reclamar. Em nome de Jesus, que Deus enche o nosso coração de gratidão e que possamos sair daqui tão cheios, mas tão cheios, que saia da nossa boca um cântico novo, porque acabamos de contemplar a presença dEle, e Ele encherá a nossa vida. Ele encherá a nossa vida de tal maneira que nós aguardamos a sua vinda. Vem, Senhor, coloque em nós um vestido de noiva e venha, meu Pai querido, estamos esperando para casar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.